Oi, eu sou o Chris Vallotton e aqui estamos para continuar o nosso devocional sobre o meu livro Guerra Espiritual. Eu espero que você esteja lendo, eu estou de olho, hein? Você deve estar com muito tempo para lê-lo. Estamos em isolamento por causa desse vírus, pelo menos aqui na Califórnia, Los Angeles, e você provavelmente está trancado também em algum lugar. E para mim, eu estou passando muito tempo aqui na minha oficina, sabe? Fazendo a minha caminhada de 2 metros para a geladeira e também focado aqui na minha bancada de corte. Eu estou ocupando meu tempo, sugiro que você faça o mesmo. Mas vamos avançar no nosso devocional. Então, se você leu o livro, você já sabe que eu tive um surto quando era jovem. Acho que eu tinha uns 22 anos. E aí eu tive outro surto cerca de 10, 12 anos atrás. E para mim esta segunda vez foi uma surpresa, porque da primeira vez que eu surtei, eu tive altos níveis de ansiedade, coisas demoníacas acontecendo, via coisas loucas, realmente um ataque demoníaco. E a segunda vez foi bem diferente, eu realmente tinha razões para estar sentindo aquilo. Eu estava completamente exausto, meu filho passando por uma situação familiar que acabou num divórcio. A minha filha, sem querer sair do quarto já havia 1 ano. Por causa de situações e angústias que estava sofrendo, acabou tendo um colapso nervoso. E o Bill também ficou de molho por algum tempo, porque ele teve um tipo de doença que ele acabou ficando bem, mas ele teve que ficar de molho, eu acho que algumas semanas. O Danny Silk e eu estávamos tentando cobrir a agenda dele, nossas agendas, minha filha me ligando várias vezes por dia, sabe, crises de estresse, ela sem querer sair do quarto, um monte de coisa louca acontecendo, meu filho me ligando. E aí, pouco a pouco, eu fui começando a ficar exausto e boa parte disso se devia a não dormir o suficiente, aí finalmente surtei. E o que eu quero dizer com surtar é... Surtar, nesse caso, foi ficar super deprimido e, sabe, aquilo me assustou muito. Quem já teve depressão sabe bem do que eu estou falando. Eu nunca tinha tido depressão na vida, talvez um dia ou dois como uma pessoa normal. Sabe, aquela melancolia, aquela tristezinha que todo mundo tem de vez em quando. Mas nada como aquilo, eu na verdade fiquei completamente imóvel. Eu fiquei 6 meses no sofá, tipo eu surtei e ficava no sofá. Eu levantava só para ir no banheiro, mas você tem que entender, o meu cérebro não funcionava, não conseguia responder um e-mail. Eu entrava na minha caixa de e-mail só 1, 2 vezes por semana para tentar responder aos alunos. A Kathy ficava do meu lado para me ajudar. Era um monte de insegurança, um monte de medo, mas no geral, eram altos níveis de depressão, tipo, eu não estava nem aí se o mundo acabasse amanhã, eu não cheguei ao ponto de pensar em me matar, mas tipo, se eu tivesse um ataque cardíaco, definitivamente não chamaria a emergência. Eu me via cansado de viver. E aquilo durou, foi intenso, provavelmente uns 5 meses e meio, 6. Eu aprendi muito, eu li os livros da Caroline Leaf, Como Ativar o Seu Cérebro. Na época tinha até outro nome. Eu acho que ela mudou o título para ver se ativava o cérebro das pessoas. Mas eu comecei a aprender, vocês lembram que da primeira vez eu falei para vocês... Nos primeiros vídeos era praticamente tudo espiritual. E desta vez eu descobri que havia coisas espirituais sim acontecendo, mas que o inimigo estava tirando vantagem de um momento difícil na minha vida, por exemplo, quando Jesus jejuou 40 dias em Lucas 4, Mateus 4, diz que quando ele teve fome o diabo chegou num momento difícil. E eu estava mais ou menos na mesma posição, eu estava exausto completamente. E eu não conseguia pensar, eu de fato não conseguia... Eu não conseguia levar uma conversa por mais de 30, 40 segundos. Eu finalmente fui ao médico. Na verdade, eu digo que, para ser claro, a minha esposa me forçou a ir ao médico. Ela disse, você vai tirar esse traseiro do sofá e vai no médico agora. E aí eu finalmente fui, fiz um monte de exames, o resultado do primeiro chegou e não havia nada de errado. E eles me deram alguns remédios para ansiedade e depressão, e eu os carreguei comigo por cerca de 2 meses. E finalmente, sabe, eu digo carreguei comigo, mas eu deixei eles jogados por 2 meses. Eu não queria tomá-los e perguntei a alguns amigos e líderes o que você acha de tomar remédio numa situação dessas, e eles diziam, Deus vai te fazer sair disso. Finalmente, eu levantei de manhã,
E aí, de novo, eu não dormia a noite inteira, dormia só 2, 3 horas por noite. Eu perdi uns 20 quilos, dos quais 10 eu não queria ter encontrado de novo. Sabe, não havia apetite, não havia libido, tipo, não havia apetite para nada na vida. E, finalmente, uma manhã, a Kathy disse, você vai tomar esses remédios? Vai tomar esses remédios que ela passou? Eu comecei a tomar e, para ser honesto, eles tiveram que mudar as substâncias algumas vezes. Finalmente encontraram remédios que eu pude suportar e eu os tomei por 6 semanas. Mas depois de 6 semanas eu comecei a voltar à vida. Foi bem devagar e também foi... Sim, foi devagar, mas estava acontecendo aos poucos. E eu aprendi muita coisa, algo específico que aconteceu. Foi cerca do 6º mês. Perto do 5º mês, o Senhor me disse... Ele me disse... Você não é o Salvador do mundo? Se referindo ao meu filho, à minha filha, tudo o que estava acontecendo no meu trabalho. Disse, você não é o Salvador do mundo. E isso é difícil de entender, mas vai falar com as pessoas que têm depressão. Por tipo 20 minutos, eu tive de fato esperança. Aquilo não durou muito, mas depois de 5 meses sem ouvir nada do Senhor, eu de fato tive uma pontinha de esperança. E eu pela primeira vez pensei, eu vou sair desse sofá algum dia. Porque eu pensava, eu vou viver assim o resto da vida. E aí, cerca de um dia, 2, alguns dias depois, eu não lembro exatamente, mas eu tive este outro encontro e o Senhor disse, sempre há tempo suficiente para fazer tudo o que eu te disse para fazer. E eu comecei a perceber, tipo, eu tinha pegado todos os fardos da minha família, dos meus filhos, tudo o que acontecia no trabalho, o Bill doente, tudo isso. Tipo, eu estava carregando o peso de Jesus e eu não devia estar fazendo aquilo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E eu estava ali carregando um fardo bem pesado. E aí eu entendi que havia 4 fatores que estavam afetando bem a minha vida. O primeiro deles, eu não estava dormindo. E a medicação me ajudou. De fato, eu comecei a tomar alguns remédios para dormir. E aí eu tenho que dizer, talvez para vocês que estão tomando isso, eu fiquei viciado neles. A minha médica foi realmente maravilhosa. O nome dela é Julia Winter. Ela disse, você vai tomar este remédio para dormir, para a gente garantir que você durma 10 horas por dia. Para você colocar o seu sono em dia, você vai ficar viciado no remédio, mas depois a gente lida com isso e foi o que aconteceu. Eu tomei o remédio cerca de 6, 7 meses, e aí comecei a melhorar bem depois que pus o sono em dia. Luz solar, eu precisava sair, eu estava preso em casa e para mim era... Sabe, nas minhas leituras eu via como a luz solar, ela... estimula a serotonina. E aí eu não queria, mas comecei a sair no sol. E, obviamente, comecei também a me exercitar, alimentação. E aí ter que se exercitar e cuidar de tudo isso quando eu não queria nem sair do sofá, imagine. E eu pensei, ok, eu vou ter que sair. E sabe, se você está trancado em casa agora por causa desse isolamento, pode, sei lá, usar a esteira, usar suas escadas para se exercitar. E é claro, eu sei que depende do tipo de quarentena. A gente, por exemplo, aqui pode sair, dar uma caminhada. O pessoal, por exemplo, em Nova York está bem confinado, mas você tem que encontrar uma forma, nem que seja correr no lugar assistindo um vídeo de exercícios. Você tem que fazer algo para ajudar o seu coração e isso ajuda bastante. A alimentação, você tem que cortar o açúcar. Eu percebi que... eu amo açúcar, sou viciado nele, mas eu tive que me abster mesmo. E aí foi assim que eu comecei a ficar melhor. Provavelmente no mês 8, 9, eu estava, definitivamente frágil, mas eu já tinha saído do sofá, comecei a pensar. Eu ia trabalhar cerca de 1 a 2 horas por dia. Eu conseguia ter uma conversa simples com as pessoas. Eu ainda ficava ansioso, muito facilmente, mas continuava lutando contra a depressão. E aí eu comecei a aprender algumas coisas sobre o que eu digo para mim mesmo. Falar comigo mesmo se tornou muito importante. A Bíblia chama isso de meditação. Josué, capítulo 1, faz pouco tempo eu ensinei bastante sobre esse assunto. O que você diz para si mesmo é tão importante quanto o que você diz para outros e pode ser até mais importante do ponto de vista do cuidado pessoal. Porque a forma como você se trata, alguns de nós nunca tratariam os outros da forma como nos tratamos. Porque isso é importante. Jesus disse, ame ao próximo como a si mesmo.
Eu realmente acredito que, sabe, é uma questão de como, é o como e é como você se ama. A menina da câmera tá rindo aqui. Ama o próximo como a si mesmo, então é realmente importante nos tratarmos bem. Sabe, essa coisa de falsa humildade não ajuda nada na pressão, não. Ela não ajuda na ansiedade. Na verdade, cria ainda mais. Então, amar a si mesmo, tratar-se bem. E como eu sei se eu estou me tratando bem? Bem, como você trataria um grande amigo seu se quisesse manter sua amizade? Sabe, é realmente simples. Torne-se amigo de si mesmo e aprenda a se amar. E eu quero te dizer, eu estou no ministério profético e você se pergunta como assim, o que isso tem a ver? O ministério profético é para encorajar, confortar e exortar. Isso realmente ajuda nesses tempos de ansiedade e estresse. Como Paulo disse a Timóteo, pegue as profecias que já foram liberadas para você e com elas combata o bom combate. Sabe, tipo, o que Deus está dizendo sobre você? Com todas essas circunstâncias nesse momento de vírus, sabe, se você assiste muitos jornais, você fica... Sabe, é uma coisa meio que... Você pode ter 1 tonelada de ansiedade assistindo 2 horas de jornais hoje? Eu fiz isso no começo, eu acho que eu já contei a vocês num vídeo. É muito fácil, sabe? Ah, só quero ver o que está acontecendo. Não, deixa eu te dizer isso. As mesmas más notícias de ontem, sim, elas estão aí hoje. E até que as agências de notícias tenham algo pior para reportar. Sabe, quer seja o impeachment de um presidente ou algum tipo de guerra ou algo assim, vão continuar nessa mensagem e basicamente vão regurgitar algo do tipo: ok, vamos achar outro especialista que diz que tem uma previsão de quando isso vai acabar e como vai ficar ruim. E aí eu já te disse o que está nos jornais, então não precisa nem mais assistir. Agora eu te digo o que Deus está dizendo, o que Ele diz sobre você. O que Deus está dizendo sobre o seu futuro, o que Deus disse sobre seu futuro. Pegue suas palavras proféticas, especialmente quando o medo vier. Pegue essas palavras e fale em voz alta para você. Deus disse que eu mudaria o meu mundo. Deus disse que eu me casaria com uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso. Deus disse que eu seria uma pessoa de riqueza e eu compartilharia essa riqueza, eu seria uma pessoa generosa. Deus disse que ele tem um plano melhor do que o que tenho para mim, e eu começo a falar essas declarações proféticas. Isso é melhor do que falar consigo mesmo, é Deus falando. Eu pego as palavras de Deus, eu as ponho em minha boca e eu começo a falar. A palavra vida e morte estão no poder da língua. E sabe, às vezes estamos falando para a morte, transformando nossos morrinhos em montanhas, sem entender por que os vales estão tão profundos. Eu já fiz isso, você também. Eu te digo, temos que nos colocar sob alta vigilância. Temos que ser como Josué, andando ao redor da muralha de Jericó, não em silêncio, mas pelo menos dizendo o que Deus diz, porque quando dizemos o que o mundo diz, as montanhas aumentam. A depressão, a ansiedade em nós cresce, toda química negativa em nossos corpos enlouquece. Você se pergunta, por que eu me sinto tão mal? Bem, você se sente assim? Se sente assim porque está falando para a morte? Como seria se você colocasse seu versículo favorito no espelho? Você levanta de manhã para se arrumar, para se embelezar, garotos e garotas, e lá diz, no seu espelho, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, enquanto eu estou penteando o cabelo, o que quer que vocês façam para ficar tão bonitos, você está fazendo aquilo, mas está olhando para o versículo, e aí todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, a palavra todas engloba o que eu estou passando, e aí eu começo a lembrar para mim mesmo, essa coisa vai colaborar para o meu bem. Pode não ser amanhã, pode não ser esse mês, pode não ser nem esse ano, mas no final das contas Deus vai pegar essa crise e vai transformá-la em algo que acelere a minha vida em direção a Ele, em prosperidade. O que eu estou querendo dizer aqui é, e se você tratasse a si mesmo, o seu homem interior, o seu espírito, tão bem quanto você trata seu homem exterior, para se embelezar? Bem, eu espero que isso te ajude. Eu consigo perceber que as coisas já estão melhorando, que estamos prestes a ver o rompimento. Talvez tenha o tamanho da mão de um homem, como uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Como o servo do profeta Elias disse a ele, pode ser uma pequena nuvem, mas eu chamo esta nuvem
Eu chamo essa nuvem de rompimento, e eu oro para que você tenha um rompimento hoje. Não importa onde você esteja, sentado em casa com medo, saia desse sofá. Você é melhor que isso, você nasceu. Ouça, você nasceu para a batalha e você diz o que você quer dizer. Você é mais que vencedor. Então, quantos sabem que esse vírus aí, você foi criado para se levantar em tempo de trevas, querido? Você nasceu para ser maravilhoso, nasceu para resistir a esse vírus, nasceu para que quando todo mundo está correndo de medo, você se levanta no meio da sua cidade como uma luz e diz: eu tenho isto. Nós temos isso e os que estão morrendo e sofrendo. Ei, lembre-se, cure enfermos, ressuscite mortos, expulse demônios. Sabe, eu realmente percebo um grande avivamento de evangelismo se levantando, milagres, evangelismo, 2 linhas de ação nesse tempo. Sabe, eu vi pessoas se levantando dos seus leitos em hospitais na Inglaterra e na Itália e na Espanha, na América. E eu percebo que um grande avivamento de cura está se levantando no meio disso. Deus vai transformar trevas em luz. Ele vai te fazer se levantar no meio da escuridão. Então, se você ainda está assistindo, a Bethany aqui, que está gravando, está rindo porque eu não resisto, eu começo a pregar, tipo, por favor, alguém me dê um público logo, eu preciso pregar para alguém. Ei, eu amo vocês, tudo vai dar certo, Deus os abençoe e fique realmente, realmente bem.